Passar a palavra ao autor do requerimento, que será o primeiro a se manifestar, o deputado Valdir Colato. Senhor presidente, deputado Alberto Filho, parabéns pela iniciativa de fazer essas audiências públicas. Acho que o Brasil precisava discutir esse assunto, que é muito importante para todos nós brasileiros, dos 5.570 municípios brasileiros, que é onde estão incrustadas as nossas cidades, as pessoas estão ali morando. Eu queria dizer que eu sou autor do projeto. Esse projeto, na verdade, foi a nossa iniciativa após nós termos o veto da presidente, que estavam esses artigos no projeto de lei do Código Florestal Brasileiro, que depois virou a Lei 2.651, e foi vetado pela presidente. E nós simplesmente voltamos um projeto de lei, nos termos que foram vetados, para buscar uma saída para esse problema. Qual é a discussão que aconteceu? O Código Florestal Brasileiro, que foi autor do projeto de lei, que depois virou lei, é a questão de nós respeitarmos ou não as áreas consolidadas, urbanas e rurais. Ora, 4771 de 65, realmente coloca que a APP são áreas urbanas que margeiam os cursos d'água, rurais urbanos, de 30 metros a 500 metros, dependendo da largura do rio. Essa é a Lei 4771 de 1965. Dentro dessa realidade que nós já tínhamos uma lei, e na maioria das vezes não foi nós tivemos um impasse das áreas consolidadas. Quando você utilizou a APP, ou também a reserva legal, isso na agricultura, teria uma lei que regulava isso no tempo? E tanto é que nós colocamos um artigo na Lei 2.651, que chama a Lei da Temporalidade, que na área rural, você respeitar a lei do tempo. Qual é a lei que tinha na época que foi, vamos dizer, destinada àquela área? Existia a reserva legal, existia a APP, tinha lei para isso? Então nós voltamos, e na área rural nós colocamos que vale a lei do tempo. Não podemos aqui estar penalizando alguém porque o meu avô, meu bisavô, meu tataravô abriu uma área, lá em Santa Catarina, no seu Maranhão. Você penalizado por isso, você criminalizado, como a lei estava exigindo que você fizesse. Então nós criamos a lei da temporalidade, respeitando a lei da época. E as pessoas que abriram, por exemplo, uma área rural, vão comprovar qual é a época que fez aquela abertura e qual é a lei que vigorava, e é essa lei que é a respeitada, está no Código Florestal Brasileiro 51. Quando nós tivemos essa discussão da questão de nós termos aí as áreas consolidadas, respeitadas sim ou não, surgiu a seguinte situação. O que estiver em APP tem que ser demolido. Qualquer construção, qualquer atividade tem que ser respeitada, os 30 metros, 500 metros, na área rural e na área urbana. Imagine, deputado, se nós tivéssemos que demolir todas as construções na área urbana e rural que estão a 500 metros, que é curso d'água que atravessam as nossas cidades. Imaginemos aí São Paulo, Rio Tietê, para não dizer outros, o Rio Pinheiros. Imaginemos todas as cidades brasileiras que estão à margem dos rios, porque isso é uma civilização, se instalar à beira dos rios, aí Londres, Nova York, Paris, Roma, sabe que os rios estão no mar. E que tem aí uma característica, então, de ser instalado. Até porque, nas épocas passadas, não tinha energia elétrica, as pessoas se instalavam perto da água para poder ter acesso à água. Não você recarregar a água lá para o morro, lá para cima, porque não existia energia elétrica.
Então, isso é uma questão da civilização humana. Nós não estamos reinventando nada. O Brasil fez assim, o mundo fez assim. Resolver a questão das áreas consolidadas. Nas áreas rurais, nós colocamos que seria respeitado as áreas consolidadas, desde que não fosse, né, que tivesse aí problema. E na área urbana também nós colocamos para nós poder acertar, porque o rio é o mesmo. O rio que sai lá do campo, chega na cidade, que aliás chega mais limpo na cidade do que quando sai, né? Ele é o mesmo rio. Como é que você vai tratar diferente o mesmo rio, o mesmo curso d'água, se na divisa urbana ele era daquele jeito e saindo daquele jeito também? Então nós colocamos a questão de você respeitar as áreas consolidadas também na área urbana. E foi vetado pela presidente. E nós ficamos no buraco de legislação nesse processo, não temos aí uma legislação que determine como fazer na área urbana. E dentro desse aspecto é que nós vamos recorrer à questão da Constituição brasileira. A Constituição brasileira, no artigo 30 e no artigo 182, né, coloca claramente que a questão de parcelamento de solo, de ocupação territorial na área urbana é competência dos municípios. Então, nós não estamos inventando nada. Simplesmente nós estamos remetendo à Constituição brasileira aquilo que é a competência dos municípios. Veja como é que alguém aqui de Brasília, e essa centralização maldita que está aí, que está acabando com o Brasil, né, inclusive nos recursos que depois são desviados, se ficasse no estado e município seria diferente, compartilhado, e eu tenho certeza que a corrupção seria menor. Mas nessa questão de você centralizar uma decisão de Brasília, do CONAMA, para decidir o que vai fazer lá no meu município de Chapecó. Quem conhece a realidade é prefeito, vereadores e a sociedade, que tem que tratar disso, que tem leis para respeitar e que tem que ser aplicada. Agora, dizer que não tem credibilidade, a administração municipal não tem competência ou não consegue segurar essa ação e não pode ser município, ora, isso é querer reinventar. O município é que tem essa competência, mesmo aqueles que não têm plano diretor, que há menos de 20 mil habitantes, ele pode fazer. E tem que fazer, ele tem que resolver o seu problema lá. Veja como a coisa é complexa. Agora, 20 dias atrás, deu uma enchente lá em Santa Catarina, num município chamado Coronel Freitas. E tem um rio que passa no meio da cidade. Este córrego tinha mata ciliar. Mata ciliar, árvores, muitas árvores. Ocorre que a enchente foi tão grande que arrancou essa mata ciliar, jogou no leito do rio, e essa mata encontrou pontilhões, e esses pontilhões viraram barragens, e alagou a cidade inteira. Foi uma catástrofe. Então, quando chega lá um dia desses, deputado, tem que acabar com esse negócio de deixar a árvore perto do rio, porque olha aqui, ó, acabou com a nossa cidade. Está lá, tem fotografia, para quem quiser ir ver, aconteceu isso, eu fui lá. Então, é uma coisa muito complexa, e nós temos que buscar a solução para isso. Agora, não vejo outra maneira a não ser os municípios resolver isso, né? Até porque nós temos a Constituição que nos dá essa condição. E a questão não é tão simples assim, de nós dizermos o seguinte, precisamos deixar a mata ciliar, vamos deixar. Onde você tem um Ministério Público, o mais radical, ele exige 30 metros a 500 metros. Bom, eu tenho cidades em Santa Catarina, pequenas cidades, que se você colocar 500 metros da Piranga, que tem o Rio Uruguai, que tem em torno de 1.000 metros de largura, simplesmente a cidade desaparece. E o promotor lá está querendo que coloque os 500 metros da APP, conforme está na Lei 4771, que foi, nessa questão de área não consolidada, ficou a mesma coisa no Código Florestal Brasileiro. Então, como nós vamos resolver isso? Né? Quando você cria a APP dentro da cidade, né, quem que vai cuidar dessa APP? Qual é a responsabilidade? Do poder público ou
proprietário que deixou aquela faixa que tem que cuidar. E cuidar como? Ele vai isolar essa área. Aqui se falou área de recreação, de trânsito, etc. Não, a PP, isso não é pública e muito cuidado o acesso para a questão de lazer e turismo, no caso, né? Então não é essa questão de você colocar lá uma calçada, um calçadão para caminhar, essas coisas, em APP. Embora o Código Florestal coloca muito bem claro que as áreas de pública, de interesse social e baixo impacto, pode ser utilizados a APP desde que não tenha risco de inundação, etc. Então, essa é uma questão que nós temos que resolver para solucionar essa questão das APPs. Hoje, nós temos aí engessado todo o parcelamento do solo no Brasil. Eu não vejo outro caminho a não ser que você, para os municípios fazerem através dos seus planos diretores, que é uma coisa estudada, detalhada, e que se exige, então, sim, a aplicação da legislação. Agora, quando você coloca APP e abandona conforme a questão principal, é você criar biodiversidade, você não tem acesso, né? Você vai criar áreas abandonadas que vão ser depósito de lixo, que vai morar pessoas lá, que vai ter doenças e pragas, que, aliás, nos anos 60 e 70, o Brasil determinou que todos os cursos d'água não que ser eliminada a floresta nas suas margens por causa da febre amarela e malária. Só pegar. Então, era uma outra realidade e que exigia isso. Se nós não cuidarmos dessa questão, nós vamos criar situações dentro das cidades que vai ficar para quem cuidar. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso. E eu acho que o cuidado é aquilo, na realidade, fazer aquilo que tem que ser feito na questão ambiental. Isso é uma coisa natural. Agora, achar que nós, por lei, vamos resolver essa questão por normas e tal, geral, no Brasil continental desse, em 5.570 municípios brasileiros, isso é a pior das utopias que nós podemos... Então, a minha proposta é essa, que se faça a fiscalização. Nós temos aí a Lei Complementar 140, que dá competência para a União na questão ambiental, na fiscalização, está lá para quem quiser ver, e a competência dessa questão de parcelamento de solo é dos municípios, está na Lei Complementar 140, 2011, que nós aprovamos nessa casa. Então, nós temos que juntar todo esse processo, presidente, e, claro, ver aí a qualidade de vida, fazer todo o processo, mas temos que, então, dar definição para que o município possa fazer, segundo a Constituição está determinando, e fazer a fiscalização, se não for cumprida e tal. Agora, dizer que nós vamos linearmente colocar lá tantos metros na beira de qualquer curso d'água dentro das cidades, é nós inviabilizar as cidades. Então, essa é uma questão que eu queria trazer à discussão aqui e mostrar da dificuldade que nós temos nesse problema, que eu não vejo outra situação. Até agora ficou... Agora criou-se impasse, não é o município, quem que é, como foi colocado aqui, e realmente nós estamos aí num impasse, numa insegurança jurídica imensa, e nós colocamos então esse projeto para discussão e precisamos das luzes dos debatedores para que resolva isso. A verdade é que nós temos as cidades parando, a expansão territorial está complicada, e o que nós precisamos é realmente definir dentro do processo aí o que é área consolidada urbana, o que não é área consolidada urbana. Na área rural nós já definimos o que é área consolidada rural e está lá, né, dependendo do tamanho da propriedade, né, que foi aquela famosa escadinha da presidente Dilma, né, 5 metros até um modo fiscal, 8 metros a 2 modo fiscal, 15 metros a 4 para aí adiante, já então está definido que a área consolidada você mantém a atividade e preserva aquela faixa. Agora, na área urbana, o que é área consolidada e o que não é área consolidada? Na lei aí da Minha Casa Minha Vida, ele define que assentamentos urbanos em áreas de interesse social ou de pessoas de baixa renda poderá ser feito em APP desde que não tenha risco, né, de vida, de acidentes, etc. Então, está lá. E quando tiver esse processo,
na lei, que são 15 metros o afastamento, né? Agora, é isso? Não é? Então, a insegurança jurídica está criada, presidente, eu acho que é oportuno essa audiência pública para esclarecer. Se tiver uma saída melhor que essa proposta que nós fizemos de imediato, que está acontecendo e trazendo problema no Brasil, será bem-vinda. Agora, eu não vejo outra saída a não ser, primeiro, respeitar a Constituição, segundo, dar aos municípios a competência de fazer isso, porque é lá que as pessoas conhecem realmente a realidade do município e poderão resolver esse impasse que nós criamos de não respeitar a lei, não respeitar a realidade. É isso que vai acontecer e é isso o conflito que nós temos aí a nível do Brasil. Por isso, nosso projeto e por isso essa discussão, se alguém tiver ideias melhores para adicionar no nosso projeto, será bem-vindo, né? Agora nós temos que resolver o problema e nós estamos aqui para isso. Obrigado. Agradeço ao nobre autor do projeto de lei, deputado Valdir. Nosso objetivo é esse, é que nós possamos aqui construir um